Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Retornamos então a mais uma aula nossa. Hoje, para pegar o gancho, quando estávamos na nossa última aula falando sobre imperialismo, e hoje nós discutiremos os principais pontos da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Bom, essa aula de hoje, com auxílio do nosso roteiro, sempre, né? Nós vamos discutir os principais pontos que levaram o conflito, a fase de desenvolvimento e o desfecho. Por isso, é necessário muito a atenção de vocês ao roteiro e também a pesquisa de vocês em relação a alguns pontos geográficos e algumas batalhas que nós vamos falar aí. E aí ficará completa a nossa análise aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Olha só, utilizando o nosso roteiro, então, observamos o seguinte, tá? Quando nós falamos de Primeira Guerra Mundial, vários fatores levam ao conflito, tá? E esses fatores eu os posicionei, foram fatores que nós já inclusive discutimos, como por exemplo o nacionalismo e as unificações tardias do século XIX, aquela onda de nacionalismo dos países europeus, tá? Essas unificações tardias da Itália e da Alemanha, que levou uma corrida e uma busca por áreas de exploração, tá? E esses nacionalismos e essas unificações tardias levam a uma militarização dessas sociedades, tá? A segunda fase da Revolução Industrial, que foi um momento em que as principais potências necessitam automaticamente de busca de matérias-primas para o desenvolvimento das suas indústrias, a produção e a leva desse capital excedente para as áreas de colonização. Colonização essa que foi estabelecida pelo imperialismo europeu na África e na Ásia, que foi ponto de discussão da nossa última aula, tá? E aí, você vai observar também dois conceitos centrais aqui para iniciar a Primeira Guerra Mundial, conhecida também como Grande Guerra, que foi a corrida imperialista, tá? A corrida armamentista, perdão, ou também o movimento chamado de paz armada. Olha só o tanto que esses conceitos são interessantes. A paz armada consistiu em um período entre os anos de 1871 até o ano de 1914. No ambiente europeu não ocorreu nenhum conflito de dimensão maior. Os últimos conflitos que tinham ocorrido lá foi justamente as unificações da Itália e da Alemanha. Esses são conflitos maiores que ocorreram na Europa. Então, esse período conhecido como paz armada, apesar de não ter conflitos, ocorreu uma militarização, uma corrida bélica por parte dessas potências europeias. Tá? Então, isso é a corrida armamentista, ou também inserido dentro do conceito de paz armada. E aí você vai observar comigo que vai aos poucos ocorrendo sistemas de aliança. No ano de 1882, olha só, repito, 1882, esses países que correram e se unificaram tardiamente, Itália e Alemanha, se uniram, tá? Se uniram e formaram juntamente com o Império Austro-Húngaro aquilo que ficou conhecido como Tríplice Aliança. É a união política e a união militar entre os três países: Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, tá? E a Tríplice Entente, vendo essa dinamização e essa propagação desse imperialismo dos países da Tríplice Aliança, no ano de 1907, perdão, no ano de 1907, Inglaterra
França e Rússia formaram um outro bloco chamado de Tríplice Entente, entente de entendimento, tá? Então, esses blocos rivais, com países rivais, estruturaram duas faces de países que tinham rivalidades históricas, cada um defendendo seus interesses. A Alemanha, por exemplo, defendia, juntamente com a Itália, de uma busca de territórios. O Império Austro busca de territórios neocoloniais, tá? O Império Austro-Húngaro, por exemplo, queria permanecer ali na região do leste europeu com o processo de dominação sobre os povos eslavos, tá? A Inglaterra queria continuar com a dominação hegemônica do mundo, tá? Constituída durante o seu processo de expansionismo do século XIX. A França tinha uma rivalidade histórica com a Alemanha por conta do processo de unificação e da perda do território da Alsácia e Lorena. E os russos queriam constituir ali dentro da região da Península Balcânica uma maior influência sobre os povos eslavos que estavam inclusive sob dominação do Império Austro-Húngaro. Os russos defendiam o pan-eslavismo, ou seja, a unificação dos povos eslavos, tá? E os russos apoiavam esse pan-eslavismo no ideal em que um país independente tinha, que era a Sérvia, de formar ali a grande Sérvia. Então, nesse jogo, nesse quadro geopolítico, é que vai ocorrer um episódio central para que ocorresse a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Numa visita diplomática no ano de 1914, em junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele faz uma visita diplomática à cidade de Sarajevo, na Bósnia, região ocupada e dominada pelo Império Austro-Húngaro. Um jovem nacionalista chamado Gravilo Príncipe, numa atitude inesperada, vai acabar assassinando o Francisco Ferdinando e a sua esposa. O fato esse do assassinato do Francisco Ferdinando levou, né, as autoridades do Império Austro-Húngaro a exigir uma resposta da Sérvia. A Sérvia, tá, que estava ali sobre aquele ideal de propagação da grande Sérvia, né, desse movimento de independência dos povos eslavos. Os sérvios não deram nenhuma resposta e, consequentemente, em agosto de 1914, os sérvios decretaram guerra o Império Austro-Húngaro decretou guerra aos sérvios. Com o apoio, como os russos apoiavam os sérvios, automaticamente a resposta foi decisiva. A Rússia decreta guerra ao Império Austro-Húngaro. Como eram dois blocos, automaticamente a Alemanha declara guerra à Rússia e declara guerra à França. A Inglaterra ainda tenta, sem algum êxito, a não entrar no conflito de maneira imediata e acaba decretando guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Um país ficou de fora aí, né? Que foi a Itália. Os italianos vão acabar entrando no conflito do lado oposto, do lado da Tríplice Entente, por conta das negociações de uma boa partilha colonial pós esse conflito. O detalhe da Primeira Guerra Mundial é que todos os países que se envolveram no conflito achavam que o conflito seria passageiro, rápido. Como o conflito começou em agosto, eles falaram que no inverno de 1914 estariam todos os soldados já passando o Natal com suas famílias. Um mero engano, porque a gente sabe que o conflito se estendeu aí por longos mais de 4 anos e meio, né? Bom, então com o início da guerra em agosto de 1914,
a guerra teve algumas fases, tá? E eu identifico essas fases com vocês aí no roteiro. A primeira fase, que vai de agosto a novembro, é chamada de guerra de movimento, tá? É o momento em que as tropas dos países beligerantes, as tropas, elas estão em deslocamento pelo território europeu. Por isso que é chamado de guerra de movimento, tá? E aí eu destaco dentro da guerra de movimento o ousado plano Schifflin, tá? Que era um plano alemão de ataque total à França, uma dominação total da França, para depois direcionar a sua guerra para o lado dos russos, né? Esse plano ele não deu certo por conta da contenção dessa primeira batalha do Narme, tá? Essa batalha do Narme, ela é importante nós observarmos porque é um conflito que ocorreu dentro da França. O Narme era uma região onde passa o rio Narme, tá? E as tropas alemãs foram contidas em setembro de 1914 pelas forças anglo francesas, tá? Então a Batalha do Narme é um ponto de contenção do avanço alemão, do avanço do imperialismo alemão dentro da França, tá? Com isso, com essa contenção, os alemães não conseguiram avançar suas tropas. E aí, no ano de 1915, começa uma outra fase da guerra, tá? A fase conhecida como a Guerra de Trincheiras, a famosa Guerra de Trincheiras, tá? É um conflito estacionado, tá? Onde havia trincheiras, havia uma trincheira que pegava lá do Mar do Norte, tá? Onde eu tô ali na região dos Países Baixos, onde tem Bélgica e Holanda, e as trincheiras descia fazendo até a região da Suíça. Eram 640 quilômetros de trincheira, tá? Isso tudo para impedir o avanço, no caso aqui, o avanço das forças alemãs para entrar dentro do território francês, né? Durante essa guerra de trincheiras, então, eram as trincheiras, o destaque que eu dou aqui para as trincheiras, que eram essas escavações, que tinha toda uma organização, tinha vários tipos de trincheiras, onde os soldados ficavam por semanas e semanas, meses até, enfrentando toda a adversidade possível, né? No momento dos conflitos, os soldados que morriam passavam a ficar ali, não tinha como tirar esses soldados de lá, então o cheiro de putrefação desses corpos era muito intenso, o convívio com os ratos era muito intenso, né? Então isso é uma dramaticidade muito grande exclusivo da Primeira Guerra Mundial. Durante esse conflito, novos países aderiram à Primeira Guerra, tá? Do lado da Tríplice Entente, Japão, Itália, Romênia e Grécia, tá? E do lado da Tríplice Aliança, o Império Austro-Húngaro e a Bulgária, tá? Essa guerra foi uma guerra muito trágica, porque ela traz também algumas inovações bélicas que contribuíram para o alto índice de mortandade, o alto índice de feridos, né? Feridos aqui é um eufemismo por minha parte, porque quando eu falo de feridos em guerra, eu estou falando de mutilados, eu estou falando de corpos destroçados, estou falando de uma catástrofe em relação aos soldados, tá? Então, assim, gases venenosos, igual eu coloquei, o lança-chamas, né? A metralhadora, o tanque, tá? Que foi desenvolvido pelos ingleses e também depois ele vai ser aperfeiçoado pelos alemães aí também, tá? O submarino e o avião. O avião ele entra dentro do conflito a partir de 1917. Isso muda inclusive a geografia da guerra, porque com os primeiros ataques de avião, as trincheiras tornaram-se obsoletas, né? E aí é o momento em que ocorre
a terceira fase da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que é a chamada Nova Guerra de Movimento. Aí, durante o conflito, nós observamos, tá? Durante o conflito, nós observamos que o ano de 1917 é um ano crucial para é um ano crucial para os rumos da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Dois fatores foram elementares aqui durante 1917. Em abril, ocorreu a entrada dos Estados Unidos no conflito. Por quê? Os Estados Unidos foram levados a entrar no conflito porque viram-se ameaçados as suas exportações para o ambiente europeu por conta da guerra de submarino dos alemães, tá? O ataque sofrido pelos americanos o ataque do submarino Lusitânia, tá? E principalmente aí que os alemães estavam negociando um conflito, financiando um conflito que os mexicanos teriam um apoio, dando um apoio aos mexicanos caso os mexicanos entrassem no conflito contra os americanos. Então, isso foram fatores elementares para que os Estados Unidos entrassem no conflito. O outro fator determinante foi o que estava acontecendo com a Rússia em 1917. Os russos, enfraquecidos dentro do conflito da Primeira Guerra Mundial, tá? Com soldados totalmente despreparados, iniciam a sua saída a partir desse ano e iniciam a sua revolução interna. Então, a saída dos russos também colabora para que ocorra o quê? Um novo reordenamento durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, inclusive os russos assinam um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, tá? Em março de 1918, dando a sua saída definitiva do conflito, assinar esse tratado com os alemães, tá? Vou falar isso com mais detalhes quando eu estiver falando de Revolução Russa, tá? Bom, então na nova fase, nessa nova guerra de movimento, como o conflito não era mais estacionado, reiniciou novas guerras. Inclusive, aqui eu coloco para vocês uma nova ofensiva alemã em relação na tentativa de entrada do território francês. Essa nova ofensiva ela foi decisivamente contida naquilo que ficou conhecido como a Segunda Batalha do Narber, tá? Nos meses de julho a agosto de 1918. Até aí, se vocês contarem comigo, já havia tido 4 anos de guerra, 4 anos sem parar esses conflitos que ocorreram ali dentro da região europeia. E aí o que acontece diante dessas baixas, diante essa contenção alemã e também a entrada desses países da Tríplice Entente fazendo o cerco à Alemanha, isso tudo contribui para que houvesse um desgaste dos alemães e no dia 9 de novembro de 1918 a população se revoltasse, obrigando o Kaiser alemão, o imperador alemão Guilherme, a renunciar e proclamar uma nova forma de governo que não fosse o império e sim uma república. Essa república foi inaugurada e ficou conhecida como República de Weimar, tá? E a República de Weimar ela vai ser a grande responsável, tá? Os membros da República de Weimar vai ser o grande responsável para acabar o conflito da Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha totalmente já enfraquecida e assinar o armistício de Copenhague em 11 de novembro de 1918 e assim a guerra termina. O lado da Tríplice Entente acaba saindo vitoriosa e aí vai ocorrer uma série de sanções a esses países integrantes no conflito, tá?
Mas as resoluções da guerra nós vamos observar em uma nova aula no próximo bloco de ideias, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês, um grande abraço, boas aulas e tudo de bom. Até mais.